Nos Estados Unidos, para saber do Eduardo Barão, como é que está a repercussão nos Estados Unidos. É o primeiro Papa americano, Eduardo Barão. Os americanos estão felizes aí, Barão? Bom dia para você. Fala, Pedro. Bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. Você sabe, rapaz, que não teve tanta repercussão assim nas ruas. Claro que o noticiário só se fala disso por aqui, né? Mas não teve comemoração, não teve gente saindo de casa, até porque não tem um número tão grande, quer dizer, o número é gigantesco de católicos aqui nos Estados Unidos, né? Mas não é a religião predominante, segundo os números oficiais, são cerca de 19% da população americana, mas de qualquer forma é um país que é o quarto país mais católico em quantidade de pessoas no mundo, né? Mas é algo que foi bastante noticiado aqui nos Estados Unidos, a confirmação de Robert Prevost, o Papa Leão XIV. E claro que sempre tem polêmica, né? E as polêmicas não são discussões específicas, se ele é mais americano, mais peruano, afinal de contas ele se mudou para o Peru aos 30 anos de idade para seguir com o sacerdócio, né? Nem as críticas que foram feitas ainda antes de ser Papa, a administração de Donald Trump, principalmente na questão da imigração. A principal polêmica do dia aqui nos Estados Unidos é saber qual é o time de beisebol do Papa Leão XIV. Isso porque imediatamente após o anúncio, o Chicago Cubs, que é o time da cidade onde ele nasceu, na cidade de Chicago, se manifestou, dizendo que o Papa é torcedor do Chicago Cubs. Aí chegou o irmão dele e falou: nunca na vida ele torceu para esse time de beisebol. Na verdade, ele torce para o Chicago White Sox. Então, a polêmica do dia aqui é saber qual é o time de beisebol do novo Papa. Todo mundo contando histórias dele de criança, depois a entrada dele na faculdade, né? Ele estudou na Universidade de Vila Nova, que é uma das mais antigas universidades americanas, de 1842, na Pensilvânia, uma universidade formada pelos padres da Ordem de Santo Agostinho. É uma das maiores universidades católicas aqui dos Estados Unidos. Mas é evidente que já também tem muitas críticas em relação ao novo Papa, principalmente aliados de Donald Trump. Afinal de contas, antes de ser anunciado como Papa, o cardeal fez críticas à administração Trump nas redes sociais, principalmente na questão da imigração. Mas, de qualquer forma, Trump anunciou logo na sequência da confirmação do novo Papa que estava muito feliz, muito contente, que está esperando encontrá-lo muito em breve numa reunião que ainda vai ser marcada. E no fim das contas, para qual time de beisebol ele torce, hein, Barão? Ah, Thaís, é uma excelente pergunta, né? O irmão dele tem convicção que é o White Sox, é o Chicago White Sox. Ontem foi a primeira coisa que ele veio a público se manifestar, dizendo não, que ele torce. Mas vai que ele e o irmão tem aquela divergência, sabe? De crianças. Então, e o irmão aproveitou para dar uma sacaneada, isso, né? Não é não? Então, vai que tem isso. Dizem que ele torce para o Alianza Lima, time do Peru, né, no futebol. É muito engraçado, né? Porque o Papa mal foi anunciado, mal foi escolhido, e todo mundo está querendo abraçá-lo de alguma forma. No campo esportivo também não é diferente, né? Agora a polêmica continua por aqui para saber qual é o time de beisebol dele. Pelo menos no basquete ele deve torcer para o Chicago Bulls, que é o único time que tem lá em Chicago. Mas, Barão, me parece que nenhum desses esportes é o esporte do Papa, né? Ele joga tênis, né? Portanto, ele deve ser daqueles tenistas chatos, né? Que não querem saber de qualquer outra modalidade esportiva. Ah, Cláudio, tá vendo? É mais uma possibilidade, né? Daqui a pouco eu vou querer saber qual é o principal, o favorito dele no tênis, né? Mas hoje está sendo aqui o noticiário, né? Contando histórias da vida dele, a pessoa que o acolheu na universidade, a pessoa que o conheceu pela primeira vez. A pessoa até ontem era uma pessoa, um sacerdote, enfim, um religioso que tinha uma ligação muito, muito maior com o Peru, né? Onde ele desenvolveu praticamente a carreira inteira dele. Mas hoje já tem muita gente por aqui contando histórias do Papa Leão XIV, evidentemente, principalmente na juventude dele, nos 30 anos que ele morou aqui nos Estados Unidos, mas já faz muito tempo que ele não vive mais por aqui. E o Cláudio falou em tenista chato, eu vou falar uma coisa aqui, vou sair correndo da bancada. Que eu vou apanhar de colegas e de ouvintes. Mas existe tenista que não é chato, meus amigos? Pronto, saí. Até amanhã. Te agradecer, Eduardo Barão, direto de Nova York. Obrigada, Barão.